Bom, eu tenho uma dúvida que hoje eu peguei minha primeira cliente, né? Ótimo, parabéns. E eu fiquei com muita dúvida na parte de montar a carteira dela, porque ela não entende nada de investimento. E Uhum, eu expliquei algumas coisas para ela, só que eu fico em dúvida no que eu posso oferecer ou não, porque a gente não pode ficar oferecendo ação e às vezes o cliente quer, né? uhum, Ação. Eu não posso falar, investe em Vale, por exemplo. Eu uhum. quero saber o que eu posso fazer numa situação assim, sabe? Entendi. Qual que é a corretora que você trabalha hoje, que é credenciado? SC. É a XP, legal. Bom, vamos lá então. Primeira coisa, não é que a gente não pode indicar ações, né? A gente pode, desde que tenhamos embasamento para falar sobre. Por exemplo, você não pode fazer análise de ações e falar, ó, Dona Maria, vamos supor Aham. que a cliente é a Dona Maria. Você fala, ah, Dona Maria, ó, investe aqui em Vale, porque eu acredito que ela vai subir, ela tem um pivô de baixa, passou, sei lá, um pivô de alta, aquela coisa toda, fez aqui um ombro, cabeça a Aham. ombro, sinal de reversão e blá blá blá. Né? A gente não pode chegar dessa forma no cliente. Agora, desde que você siga as análises da própria casa, que é a XP no caso, que você é credenciado, sem problema nenhum. Se a XP tiver alguma outra casa homologada, como ela já teve também aí, no caso da Eleven, né, agora não está mais, caso tenha alguma casa homologada, também você pode usar uma casa de research para basear as suas indicações, vamos dizer assim, a sua alocação como Aham. um todo. Mas esse Sei. não é o ponto central da alocação, Pedro. E aí veja se faz sentido no que eu vou falar, se responde exatamente o que você está passando hoje. Hoje, você tem aí duas formas de fazer alocação para um cliente. A forma onde você vai alocar por alocar para dar uma rentabilidade maior do que o que ele tem hoje, que eu acredito que essa é Aham. a maioria dos assessores fazem assim. Eles falam: Ah, dona Maria, me traz aí a carteira do que você tem lá no banco ou na outra corretora, ou que você tem espalhado aí pela corretora, pelo banco, enfim. Ah, tá bom. Aí ela traz lá. Aí você olha a carteira dela, né, e fala: Olha, hoje está rendendo em média aí, sei lá, 105 do CDI. Aí você vai e apresenta uma Aham. carteira com um backtest, né, que é o passado ali, mostrando para ela que você teria conseguido 110, 115% do CDI. Hoje é parecido com isso o que você vê ao seu entorno ou não? É mais ou menos assim mesmo. A dúvida que eu fico assim é mais nessa parte. Exato. Esse é o problema. Na verdade, eu também já fiz assim, tá? E é por isso que eu sei que é assim que funciona normalmente. E eu acho que esse Aham. modelo, ele é um modelo errado, né? Pode ser prepotência minha, mas eu já parecer prepotência minha, né? Mas eu criei um modelo onde eu não acredito nesse modelo não é que eu criei, né? Eu me espelhei em outros modelos baseados em objetivos, onde é parecido Aham. com o modelo hoje quem usa, se eu não me engano, é a Guide. A corretora Guide usa muito esse formato de passar para os assessores um modelo de fazer com que eles atinjam objetivos e não só montar uma carteira para ganhar de uma rentabilidade que o cliente tem hoje. Então, Pedro, Entendi. o que eu gosto de fazer e o que sempre que eu atendi meus clientes, seja cliente de 80 milhões, de 20 milhões, de 10 mil, de 100 mil, de 1 milhão, não importa. Todos esses clientes, eles têm que ter um objetivo. Então, como que eu tocava a minha conversa? Eu sentava com o cliente, olhava para a carteira dele atual, sem me basear exatamente na rentabilidade dele, mas principalmente como que estava alocado, e perguntava qual que era o objetivo dele com Aham. aquele investimento. Perguntava, Dona Maria, aonde você quer chegar com esses investimentos? Ela normalmente vai dizer para você, eu quero, sei lá, tem hoje 1 milhão, eu quero, sei lá, ter o máximo de rentabilidade possível. Legal, mas para quê? Aonde você quer chegar? Qual é o seu sonho? Qual é o seu objetivo? Para que você quer acumular dinheiro? Para que você quer esse dinheiro lá na frente, esse patrimônio? E aí, normalmente, a pessoa fala que é para uma viagem, para uma aposentadoria mais tranquila, para ter renda desse patrimônio. E é aí que entra o trabalho que eu gosto de fazer, que é fazer um planejamento para fazer com que a pessoa atinja aquele objetivo dela. Vamos supor que ela tem 1 milhão e ela Sei. fala, eu gostaria de alcançar dois. Perfeito. Aí sim entra o nosso trabalho, porque eu mostro para ela que
investindo comigo, se eu mostrar para ela, se a gente fizer alcançar IPCA mais 3, que é assim que eu me baseio, eu não olho muito mais para o CDI, eu olho sim para o IPCA mais 3, que seria buscando uma taxa real de 3%, de 2%, de 4%, enfim, de acordo com o que eu vejo que tem que acontecer para alcançar esse objetivo, aí eu mostro para ela, olha, a gente vai buscar uma carteira de mais ou menos IPCA mais 3. Por quê? Ao longo do tempo, em 5 anos, a gente alcança esse de 1 milhão a 2 milhões, por exemplo. E aí sim a gente vai ter 2 milhões ajustados à inflação mais uma taxa real. É por esse caminho que eu sempre vou. Então, Pedro, para te responder de forma mais objetiva, eu sempre olho para um objetivo, para montar a carteira. Mesmo que ela tenha hoje uma rentabilidade de 130 do CDI, eu vou primeiro entender onde ela quer chegar, para depois eu entender como que eu vou alocar a carteira dela para chegar nesse objetivo, nesse tempo que ela também me deu. Ela vai me dizer se são 5 anos, se são 10 anos, quanto tempo ela quer alcançar esse objetivo. E aí eu faço a matemática reversa, para entender quanto de taxa que eu tenho que buscar em quais produtos para fazer ela alcançar isso. E aí eu mostro para ela que isso daqui é mais agressivo, mais moderado, mais conservador e meço se ela tem apetite de risco para alcançar isso. Caso não tenha, eu vou ter que mudar uma das coisas. Ou o tempo, ou ela vai ter que fazer um aporte maior, ou ela vai ter que buscar se aproximar um pouco mais de um investimento mais moderado ou mais agressivo. E assim eu vou montando a carteira. Deu para entender?